Olá! Olá, amada. Tudo bem? Tudo ótimo. Amadinha, tá tudo bem mesmo? Vamos levando, né? Aí. Vamos começar. Beleza, então, seja bem-vindo você, seja bem-vinda. Vamos aí para mais uma aula de língua portuguesa? Muito bem. Olha só, já estamos avançando na unidade 1. Hoje a aula 20.1, amadinha. Ai, que maravilha. Vamos lá conhecer a temática da aula, né? Beleza, a nossa aula 20.1, nós vamos trabalhar produção textual. Vamos ver aí as características e a construção do gênero história em quadrinhos. Olha só, para quem é fã dessa leitura, para quem gosta de estar aí lendo gibis, né? Vai poder produzir, porque nesta aula você vai aí aprender as características, tudo direitinho sobre a construção, né? Essa parte intrínseca desse gênero, a história em quadrinho, beleza? Vamos lá então, chamando aí a nossa habilidade. Ao final da aula, né? Com certeza, nós cremos que nós vamos consolidar essa habilidade, que é produzir de forma colaborativa e socializar playlist, comentando aí de preferência, culturais e de entretenimento, revistas culturais, fanzines, e-zines ou publicações a fim que divulguem, comentem, que avaliem, né, música, games, séries, filmes, história em quadrinhos, livros, peças, exposições, espetáculos de dança, enfim, de forma a compartilhar os gostos, identificar afinidade e fomentar aí a comunidade, tá certo? Olha que legal estudar esse gênero história em quadrinhos, beleza? Muito bem, mas então vamos aqui conversar um pouquinho. Olha só, se você já se perguntou, mas professora, história em quadrinhos é um gênero? Sim, é um gênero textual, tá certo? Então não fique aí preocupado. É um gênero que já faz parte da sua vida desde pequeno ali. Ou você tem em casa um gibi, ou já teve, ou já leu. Mas se não, não se preocupe, porque agora, durante as aulas, né, você terá vários exemplos aí com gênero textual, tá certo? Então, tranquilo? Beleza? Então tá, vamos lá, porque agora com a árvore do conhecimento, trazendo a temática produção textual, a história em quadrinhos. E já vamos trazendo para você, em relação à história em quadrinho, o próprio gênero, certo? Uma tirinha, ok? E aí que foi retirado de um gibi. E é famoso, né, gente? Mônica, certo? Um gibi que eu sei que faz parte da minha infância, fez parte da sua, né? Que é a Turma da Mônica. Como toda criança, né? Tem aí a sua turminha, seus colegas para brincar, para se divertir. E também tem hora que rola um estresse, né? Mas tranquilo, tá certo? Então, de início aqui na nossa aula, 2 exemplos, duas tirinhas, um da Turma da Mônica e outro da Turma do Chico Bento, tá certo? Bom, vejam que nos 2 gêneros textuais nós temos aí a construção. Por que história em quadrinhos? Vejam que aqui é uma história que ela tem começo, meio e fim, ok? E está em quadrinhos, é isso mesmo. Olha aí, 1 quadrinho, 2 quadrinhos, 3 e 4. Tá certo? A história ela tem um começo, tem um meio, tem um fim, né? E vamos olhar aqui, olha, a Turma da Mônica. Primeiro quadrinho. Lá vem aquela bobona. Olha o que Cebolinha está pensando. Beleza. Aí, Mônica responde. Oi, Cebolinha. Oi. Goducha, baleia, saco de areia. Dentuça. Pós. Ai, não sabia que você lia pensamentos, Mônica. E não leio, só leio os balões. Ok, bom, viu só? Como teve aí essa narrativa, né? Começo, meio e fim, entendemos, né? Toda aí a história. E agora, o que é importante em relação a esse gênero? Que você faça a leitura, né, imagética. A construção da história em quadrinho tem pistas, né?
Por quê? As pistas, elas vêm a partir das imagens. As imagens são aí os personagens, o local, o espaço, certo? E a história em si, o enredo, né, a narrativa, ela precisa ter uma sequência, tá? Então, as ações dos personagens seguem aí a ideia, né, numa ação após a outra. E aí, apresenta um texto verbal, correto? Mesmo que a gente consiga ver a fala do Cebolinha, né, com essa dificuldade aí de pronúncia, mas a linguagem utiliza aí um texto verbal. Bom, outra característica nós vamos ver aí no decorrer da aula em relação aos tipos de balões utilizados aí em cada quadrinho, certo? Por exemplo, aqui, olha só, quando ela fica e responde no quadrinho 3, ó, né? Isso é o quê? Simboliza o quê? Raiva, né? Ela tá nervosa. E aí, desde o primeiro quadrinho, aqui no 1, olha, por que esse balão tá com bolinhas? Porque significa que ele não está falando, ele está pensando. Mas vamos adiante que você vai ver isso bem direitinho, tá certo? Bom, primeira coisa, primeira informação em relação a esse gênero é que o texto ele é verbal, certo? É a forma de comunicação das personagens, certo? Apresentada nos quadrinhos. Bem como a voz do narrador ou os sons produzidos, que, como você viu ali, vamos voltar no quadrinho, olha só, no terceiro quadrinho nós temos aqui, ó, poft, né? Ou seja, a porrada que ela deu, né? Então, aqui também, olha só, no 3, demonstrando sentimento de raiva, tá certo? Então, quando a gente tá aqui falando para você sons produzidos, eles acontecem na narrativa e são apresentados por onomatopeia, né? Você vai ter uma aula específica de figuras de linguagem que vai aprender mais um pouquinho sobre onomatopeia, que é uma figura, né? Ou seja, a gente utiliza uma palavra para dar vida a seres inanimados, tá bom? Beleza. Outra informação é que esse gênero ele é construído também com texto não verbal, tá? Vai ter texto verbal e texto não verbal. Pode ser usado como uma forma de comunicação entre os personagens, além de ilustrar as imagens que acompanham a história, tá certo? Beleza. Então, nós vamos seguindo. As histórias em quadrinhos, elas podem ser vistas em jornais, em revistas, em sites, tá certo? E também em outros suportes. Não existe um número padrão de quadros, mas as histórias em quadrinhos, elas são geralmente curtas, ok? Tá, e a linguagem da história em quadrinho? A linguagem, ela é empregada bastante informal, aproximando-se da fala do dia a dia, tá ok? Aqui, deixamos para vocês um exemplo, né? A tirinha 1, né? Olha só, os personagens sem as falas, mas tem ação, certo? Tem aí uma sequência, né, na história, na tirinha 2, olha só, começo, meio e fim, mesmo que seja aí 2 quadrinhos. Aqui o início, aqui o final. E na tirinha 3 também. Então vejam que nós temos balões, né, que é todo o suporte da história em quadrinhos, é uma característica ali para esse gênero. Então, nós temos esse tipo de balão, vamos colocar aqui como 1, quando os personagens estão falando, certo? Quando estão pensando, olha só, pensamento, certo? E aqui é o final, no quadrinho 3, vejam só que os dois pensam a mesma coisa. Quando os dois personagens pensam a mesma coisa, vejam que aí o balão serve para os dois, tá certo? Ok, vamos mais um pouquinho aqui. Olha que bacana. Então, nós temos uma tirinha aqui totalmente com um texto não verbal. Isso quer dizer o quê? Que não tem palavras, não é isso? Apenas imagem. Texto não verbal, apenas imagens. Mas há uma comunicação? Sim, há uma sequência.
E aqui, certo? Mais outro exemplo para você. Dois exemplos com textos não verbal, ok? Agora, vamos lá! Você tá curioso, quer produzir a história em quadrinhos? Bem, precisa dominar aqui os balões, tá certo? Então, olha só, vamos aqui para os tipos de balões. Quando o personagem vai falar, né? Por exemplo, oi, tudo bem? Olha o balão, ele é exatamente, né? Sem nenhuma interrupção, ele é dessa maneira. Diferente quando o personagem ele está pensando, que tem que ter as bolinhas, lembra? Ó, né? Pode seguir. Ok. E é uma nuvem com bolinhas, né? Quando é espanto, né? Por exemplo, cuidado! Olha, é diferente já. Então, a gente tem o 2 e o 3. E quando o personagem ele quer falar baixinho, que ele está cochichando, esse tipo de balão é assim, ó, com as linhas tracejadas, pontilhadas, né? Tipo, shh, aqui tem que fazer silêncio, tá? Então, são empregados aqui para indicar a fala ou o pensamento, tá? Das personagens, ok? Beleza. Bem, nos balões podem ser apresentados textos. Nos balões aí podem ser apresentados também imagens, sinais de pontuação, símbolos e etc. Que contribuem para dar vivacidade à fala, às expressões e aos gestos. Como, por exemplo... Bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Outro exemplo. Bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Boa tarde. Bom dia, Mauricinho. Boa noite. Disponha. Ok? Então, vejam assim que nos balões, né? Eles aí é que vão guiar essas expressões, né? E nós temos aí expressões como desenhos, né? Que vão simbolizar, sim, a comunicação. E a gente entende, né, que essa personagem ficou chateada, né? E foi embora. E como é que a gente sabe? Porque pela característica desse gênero, entre aí o uso, né, de sinais de pontuação, imagem, expressões e gestos, certo? Para dar vida mesmo para essa narrativa, para essa história que está sendo contada em quadrinhos. Aí, como não pode, né, escrever palavrões, xingamento, o que foi usado? Símbolos, né? Olha só, caveiro, ponto de interrogação, raio, coisa que espeta, largato e assim vai, porque tá xingando o outro. Na história em quadrinho, quando quer falar palavrão de baixo calão, usa assim esses símbolos, né? Tá bom? Beleza. E aqui, olha só, as letras nesse gênero, na história em quadrinho, as letras elas são usadas nos balões. Para quê? Né? Podendo ser de acordo com a sua forma, ou pode ser maiúscula, ou pode ser desenhadas à mão, tá certo? Exatamente. Ele sempre vai fazer uso da letra de forma, né? Sempre. Tanto que para separar, se a pessoa está irritada, ele vai sempre, ó, destacar, vai ficar com a fonte maior, né? Como você viu na outra, quando ela ficou irritada. Quando uma placa para chamar atenção vai ser bem destaque. Cuidado! Tudo em letra maiúscula e uma fonte numeração maior. Como nós temos aqui neste exemplo, ó. Bom dia, Mauricinho. Bom dia, Mauricinho. Bom dia! Responde, fala alguma coisa. Grosso. Então, ó, só pela representação aqui das letras, você já vai percebendo que houve uma mudança na entonação da voz. Beleza? Indica aí, então, ao tom mais alto, ó, a letra vai ficar maior, letra maiúscula. Quando é um tom normal, aí vai ficando tudo na mesma sequência, tá certo? Então, conforme vai aparecendo no quadrinho, você vai perceber automaticamente se a pessoa está bem, se ela está zen, né? Bem consigo mesmo, quando ela está irritada, só pela questão da imagem da letra. E aqui o texto, né, verbal acompanha o texto não verbal,
Porque se ela está gritando bom dia, né? Por quê? Pela reação, né, de Maurício, olha só, certo? Então não tem como ele estar dessa forma e a narrativa, a fala ser outra, tá certo? Seguindo, vamos entender agora que esse gênero história em quadrinhos, ele tem elementos narrativos, certo? Elementos narrativos. Falar de elementos narrativos, agora sim, vamos focar a atenção para construir o texto. E esse texto que vai na história em quadrinhos é um texto narrativo. Ele precisa ser construído a partir dos elementos narrativos. E quais são esses elementos? O primeiro, o enredo. O enredo, né? Você vai organizar aí em uma sequência de fatos, tá? E vai organizar essa sequência colocando-os em quadro, né? Quadro a quadro, conforme você vê aqui no exemplo, certo? Então a gente costuma colocar assim, ó, 1, 2, 3, 4. Por quê? A história está seguindo numa sequência, né? O enredo, a história é o enredo. Outro elemento da comunicação é aqui as personagens. Elas não são muitas e costumam apresentar características marcantes e bem definidas, ok? Outro elemento da narrativa é o tempo e o espaço. Então vejam o que nós temos já aqui. 4 elementos da narrativa: enredo, personagem, tempo e espaço. Sendo que o tempo e espaço, eles geralmente são indicados pelos próprios elementos visuais. Por quê? Porque de acordo com a construção do cenário, você vai ver aonde está acontecendo essa história. Como a gente vê aqui no nosso exemplo, com o título Projeto Tamar, apresenta Galera da Praia. Vejam que a gente tem aqui esse título imerso ao mar, podemos dizer assim, porque olha, borbulhinhas, né? Lembra da leitura imagética? A gente vê aqui que são algas marinhas, acredito que é isso. Ai, professora Tabita, socorro! Né? E aqui a gente vê borbulhas, né? Não é isso? Então a leitura que a gente faz é que está aí esse título aí imerso no mar. Bom, e daí já começa, a história já começou. E aí a gente vai para o quadro 2. Aí, bro, essas lâmpadas acesas na praia me deixam azuadão. 3. Vou dar um jeito nisso. Atira logo! Galera, a gente precisa de algo mais forte. Bazuca? Não, um proliferador de consciência. Ok, né? E aí aqui, claro, termina, né, o enredo, mas percebam que, conforme nós indicamos aqui, né, que o tempo e o espaço é indicado no próprio elemento visual. Então a gente vê que aqui elas saem, né? Tá na beira da praia. Já estão na beira da praia, que a gente consegue ver aqui esses movimentos, ó, areia. E por que a gente vê que é na beira da praia? Porque nós estamos vendo o quê? Postes, né, de luz. Então... E bem próximo também você já vê a água, né? O mar. Aqui atrás aqui delas, atrás. ó, atrás aqui das personagens, aqui está o mar, certo? E aqui, então, a gente consegue localizar esse tempo e esse espaço, tá certo? Aí a gente pergunta assim, que tempo está acontecendo? Onde? Acontece na praia, no período da noite. Quais são os personagens, né? A tartaruguinha, mais um outrozinho aí. O que ele está lutando? Qual é o enredo da história? Isso. Né? E aí a consciência, né? Em que não podemos poluir, não é isso? O mar não é um depósito de lixo, nem o rio, nem os garapés. Ou seja, temos que colocar aí esses elementos que a gente chama de lixo, que eu não gosto de dizer lixo, porque a gente já sabe que pode reciclar, né? Em um recipiente adequado, certo? Exatamente. Olha aqui uma curiosidade. Você sabia a iluminação artificial nas praias desorienta as tartarugas, pondo em risco a vida dos filhotes? Nossa, é importante, né? Aí, então, assim... se você, aluno, galera, quiser conhecer, olha aqui o site,
aqui desse projeto, né, dessa ONG, Projeto Tamar. Beleza. E aqui é muito bacana e eu já vou aqui conversar com o nosso estudante, né, que tem na sua região, na sua cidade. Olha que coisa maravilhosa, né? A oportunidade, através dessa nossa aula, desse exemplo aqui, né, do gênero, em que nós temos aí as praias, né? A nossa realidade aqui em Rondônia, nós temos praias, certo? Então, e temos também reserva de quelônios, não é assim? Ah, com quem que eu estou conversando? Nós temos aí no Vale do Guaporé, certo? Uma reserva. Então, que bom que não há nessa iluminação. Nós temos uma praia, certo? E esse período, assim, é muito bacana. E aí a gente vê as desovas, né? O processo de desova, nascendo aí várias tartarugas. Então, você que já está acompanhando esta aula, que estiver aí na sua região, né, tendo aí essa praia, tendo aí as tartarugas, né, é bom lembrar da iluminação que prejudica, certo? E eu sou muito feliz e orgulhosa que na minha região tem aí essa reserva, né? Que legal, bacana? Muito bem, vamos seguindo então, vamos aí adiante, certo? E vamos agora falar sobre a questão da história em quadrinho, que é possível ter interferência do narrador. Na história em quadrinho, o narrador ele pode sim fazer essa interferência, seja na fala, tá? Quando aí aparece em forma de legendas, pode ser também recuado aí em pequenos boxes, né? Certo? E também esse box ele pode ser inserido no alto dos quadrinhos, certo? Como você está vendo aqui, ó. Em que são apresentados os fatos ou informações. Pode usar também esse recurso, né? A história está acontecendo, mas aí o narrador quer interferir. Então você vai fazer uso dessa maneira, recuando aí em pequenos boxes, sempre no alto do quadrinho, né? Então olha só, aqui tem uma interferência já do narrador. Vamos primeiro aqui à leitura. Digo, você anda se olhando no espelho? Hã? Não. Trabalha o dia todo, chega em casa e vai desenhar tirinha. Ainda inventa de fazer curso de ilustração. Está há 1 ano bolando uma história em quadrinhos. Nova e agora está se matando para imprimir a primeira coletânea de tiras do site. Sério? Como você aguentar? Na boa, eu já tinha desistido. E estava vendendo coco e açaí na praia. Verdade! Preciso mesmo descansar. Descansar é o cacete. Vai desenhar que a tira de hoje está atrasada de novo. Oh, gente, pela fé, né? Tá certo? Então vejam aqui como é que você, quando for construir sua história em quadrinho, como o narrador quiser interferir na fala da personagem, você vai fazer um box, que é esse quadrinho aqui, tá? Acima. Então, nós temos aqui no quadrinho 1 uma interferência, aqui o 2, 3 e aqui no quadrinho 4 outra interferência, tá bom? Beleza. E assim, você já sabe que agora aqui, né, é uma interferência, certo? Vou colocar aqui. É uma interferência, né? Vamos lá. As crianças também têm o direito de reclamar das suas notas. É um absurdo. Tirei nota menor que o Zé Lelé. Mas por que é absurdo? Ora, eu colei dele. Devia receber a mesma nota. Pela fé, ainda tem a cara de pau. Meu Deus. Não façam isso, viu? Caríssimos estudantes. Isso é só um exemplo, viu? Caríssimas estudantes. Beleza. E aqui, o próximo exemplo, já também você já consegue entender que aqui nós temos, né, uma interferência do narrador. E aí você faz a leitura, começo, meio e fim, com as imagens, o texto não verbal e verbal. Vamos pedir uma ajuda ao Chico Bento para contar essa história. Pela fé. Beleza. Bom, das histórias em quadrinhos, elas têm também a utilização da pontuação, né, recursos, e aí temos interjeições e onomatopeia. As interjeições, certo? São aquelas palavras, aquelas expressões que transmitem de forma espontânea sensações,
emoções ou estado de espírito, certo? E elas costumam ser acompanhadas do ponto de exclamação. Para quê? Para reforçar o efeito. Por exemplo, olha só. Ovos! Agora, onde está o ninho com bacon? Viu só? Então é isso. Aqui a utilização da interjeição a, né? E aí sempre para dar ênfase à pontuação, sempre exclamando, beleza? Muito bem. Temos outro exemplo, e aqui completamente cheio de interjeições, né? Por quê? Porque o enredo pede que seja, a história pede que seja assim. Vamos lá! Vamos! Cuidado! Vixe! Olha! Ui, raios! Calma! Epa! Fora! Caramba! Chega! E assim termina um treino de interjeição. Futebol Clube. Socorro! Ai de mim! Viu só? Então, legal, né? E aqui, pra gente contextualizar esse exemplo, né? Olha só. Basta! Eita, e bem, né? Enfática mesmo. Tá certo? Temos aqui mais outro para deixar bem fortalecido, né? Sobre a questão aí da utilização das interjeições na história em quadrinhos. E aqui, Garfield, né? Vamos lá. Ai, ai, ai. Mais uma! Ai! Seu João achou todas as armadilhas para o rato. Então vejam só, né? No primeiro quadrinho, bem de boa, né? E ouvindo alguém se matando lá ao lado, né? Já no quadrinho 2, ele pensa, mais um. E no quadrinho 3, encerra, né? Pobre, estava lá se matando, deu um grito de desespero, mas Garfield continuou pensando. Bem, o John achou todas as armadilhas para o rato. Coitado do John, né? No mínimo, se ferrou. Bom, outro exemplo aqui também. Olha, e analisem sempre, sabe? O espaço, tudo que está acontecendo em cada quadrinho, as imagens, né? Certo? O perfil do personagem, tudo isso auxilia na compreensão do texto, do enredo. Aí, ó, você vê que o Calvin chega com frio. Por que ele fala que a gente fala que ele está com frio? Porque acontece aqui logo no primeiro quadrinho a questão da brisa, né, da neve, o vento, olha aqui, ó, o friozinho, as bolinhas, e ele tá todo encapado, né? Bem agasalhado. Você parece com frio, Calvin. A lareira está acesa. Por que não vai se aquecer? Oba! Não há nada melhor do que se sentar perto do fogo, crepitante, depois de ter estado lá fora no frio. É claro que algumas pessoas diriam, por que se preocupam em se preocupar em ir lá fora primeiro? Aí, olha só, o tigrinho dormindo, tá certo? Bom, vimos aí a interjeição. Vamos agora para esse outro recurso na história em quadrinho, o uso das onomatopeias. Onomatopeia, falamos, estamos aqui firmando, são figuras de linguagem, certo? É um recurso que você utiliza para dar ênfase aí na sua produção textual, tá certo? Bom, primeiro momento é entender que é uma figura de linguagem, certo? Beleza. E para que é utilizada essa onomatopeia nas histórias em quadrinho? Porque você vai buscar produzir na escrita de forma aproximada, né, os sons, ruídos. E aí, qual é o recurso na língua portuguesa que permite reproduzir esses sons na escrita? A figura de linguagem onomatopeia, tá certo? Então, seu emprego acrescenta dinamismo, sonoridade às imagens do quadrinho, como vamos ver aqui no exemplo. Chomp, chomp, chomp. Olá, garotinha, dê-me um beijo e terá uma bela surpresa. Um príncipe, pensei que fosse se transformar em um pipoqueiro, padeiro. Pela fé. Então, vejam só. No primeiro exemplo, no exemplo A,
nós temos aqui um recurso no terceiro quadrinho, né? Que foi utilizado aí, certo? Para dar aí essa sonoridade, né? Das folhinhas, olha só. Ok? No exemplo B, nós temos também, no segundo quadrinho, aqui, né? Uma onomatopeia reproduzindo o som, né? Do beijo, certo? Choque, né? Então, é isso. Beleza? E aqui, mais exemplos, né? Para deixar bem certo para quando você for produzir. E aí, de repente, chega alguém e continua. E, por fim, pela fé, cuidado, vai derrubar a porta, que aqui é tudo figurado. Certo? Então, só é possível, só foi possível, né? Agora, estarmos lendo essa tirinha dessa maneira, né? Por quê? Por causa da onomatopeia, reproduzir o som, né, do personagem batendo a porta, na porta. E agora aqui vamos dizer que A, aqui o nosso exemplo B. Aí tem vários exemplos, vários né? exemplos, né, que são do Quando choro, alguém chora, né, buá, alguém vai pulando, olha, plof, que o plof. movimento. Alguém batendo na mesa. Bah! Ave Maria. E os gatinhos? Ai, miau. E o gatão? Miau. Gente, e aqui nós temos o quê? Alguém acorda, você acorda e abre a janela. Qual o barulho da janela? Beleza, mas aí de repente você levanta sonolento e vai colocar água para os porcos e daí não vê a casca de banana? Aí o que acontece? Vê um monte de passarinho na cabeça, né? Piu, 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 Porque caiu e bateu a cabeça, virou tudo, né? Uma bagunça. Certo, e daí você tá no sofá, de repente algo no sofá, a mola sai, faz toim. E aí o pai, meu Deus, vai chamar para conversar e primeiro ele chama com um objeto na mão que vai paz. Todo mundo tem medo, né? E aí o que acontece? Quando o livro cai no chão, plop. Beleza? Então aí para você, vários exemplos do uso aí, né, da onomatopeia. E para encerrarmos aqui, olha só, temos aí personagem que gosta de dormir, então você coloca aqui, ó, né? Beleza? E aí, alguém gosta de estar... Quando tá com medo, tremendo, né? Exatamente, com raiva. E aqui? Comendo, se alimentando. Olha só quando faz barulho, né? Não é preciso fazer esse barulho todo, mas tem pessoas que na hora que vai se alimentar, faz um barulhão. Eu já ouvi o Vitor comendo assim, ó, se alimentando assim, ó. Chac, né? Mas também eu já vi a Thalita chorando num cantinho, desse jeito, ó. Sniff. Mas eu ouvi um dia também a Márcia chorando, eu sou assim, escandalosa, ó. Eu abro minha boca. E quando eu tô com frio, então? Tadinha. Agora, nesse exato momento. Beleza. Ó, quando explode algo, uma bomba aí, ó, bum. Bate a perna, bate alguma coisa, a cabeça é pô. Bateu, pô, né? E aí, claro, quando tá tudo bem, tudo muito rosa. É só beijos, mais beijos. Eita lasqueira, é beijo total, gente, é delícia, né? Ok, então aí para vocês, certo? Todos, na verdade, algumas onomatopeias, espero que vocês aí consigam aí produzir tranquilos, né? E só que agora nós vamos chamar você para aquele momento, certo? Amadinha, diz aí para eles qual é. Vamos praticar? Vamos lá, então. Leia a tirinha atentamente. Eu não quero tomar banho. Eu odeio tomar banho. Não. Eles podem me fazer tomar banho, mas não me farão tomá-lo com dignidade. Pela fé, Cascão. Comando da questão. O que a interjeição presente no segundo quadrinho expressa? A. Um pedido de auxílio. B. Um sentimento de dor. C. Um sentimento de tristeza.
ou um sentimento de espanto? Vamos lá, rapidinho, vamos aí marcar o X da questão? É só mesmo praticar. Letra A, né? Claro, um pedido de auxílio, de ajuda, o bichinho tá lá, quase que morre. Cascãozinho, pelo amor de Deus, hein? Vamos embora, mais uma. Leia a tirinha atentamente. Se aquela trapaceira da Suzy tentar passar outro bilhete, vai se dar mal. Calvin, passa este bilhete confidencial para a Jéssica, tá? Professora, a Suzy está passando bilhetinhos. Toma este aqui e leia para a turma. Cara Jéssica, sabe o que eu mais odeio no Calvin? É que ele é um dedo duro, assinado Suzy. Espero que você conheça um bom dentista, Suzy. Beleza. Comando da questão. No segundo quadrinho, podemos observar uma interjeição ou onomatopeia. Qual sentido ela expressa no contexto? Ou seja, ela foi utilizada com qual intenção? Aí você vai Respondeu? analisar. Então, olha só. Você tem que chegar numa resposta aproximada ou igual a esta, porque é a resposta correta. A intenção de, né? Aí no caso é o quê? Interjeição, que foi utilizada com a intenção de Chamar alguém, ó. Pss, Calvin, né? É tanto que quando acontece isso, né? Alguém fala, aí você fala, ei, eu não sou picolezeiro, não, né? Tá certo? Chamar alguém. Ok, vamos lá. Observe a tirinha abaixo e responda. Tá bem. Aqui estão 5 centavos. O que eu levo? Nada, eu acabo de te enganar. O quê? É a vida! Olha só o que aconteceu, né? Beleza. No último quadrinho, a onomatopeia representa que som? Vamos lá? Olha só o som de dor, pois Calvin está apanhando. Pela fé. Beleza. Bom, caríssimos, caríssimas, conseguiram aí gabaritar? Não? Não, tranquilo. Aqui é só para deixar esse estudo para você tranquilo, certo? Mas eu tenho certeza que você aí assimilou a explicação, compreendeu as características para se produzir uma história em quadrinhos, tá bom? Bom, então vamos sair da teoria e vamos lá, vamos para a prática? Chegou a hora, claro, do Trabalhando Gênero, hora de produzir. Bem, a história em quadrinhos, também conhecida como HQ, é um gênero textual que, aliado ao texto verbal e ao texto não verbal, elabora uma narrativa. Vamos lá, então. Você vai construir uma história em quadrinhos sobre o momento que vivemos. Que momento é este? Ainda, né? Estamos não tão forte, mas ainda estamos aí sob esses cuidados, né? Inclusive aqui estamos trabalhando os 3, mas estamos higienizados, o estúdio está higienizado, então tá tudo certo, né? Mas aí continuamos ainda tendo esse cuidado, todo mundo vacinado. Beleza? Muito bem. Então é isso, tá? E aí a gente vai aguardar, olha, com muita ansiedade para ver a sua história em quadrinhos, tá certo? Valeu. Terminou, coloca aí no portfólio. Até mais. Até mais.